feito para vir falar aqui com vocês. Bom, um convite que eu até estranhei um pouco, porque nesse país é muito difícil alguma coisa que trata da educação convidar educadores. Então eu me sinto muito feliz e com uma responsabilidade muito grande aqui dentro. Mas devo adiantar a vocês que eu devo ser uma opinião radicalmente diferente de tudo. Eu tenho seríssimas críticas ao que se faz nesse país, principalmente ao que não se faz nesse país em termos de educação. Tem uma frase de Diane Ravitch. Diane Ravitch foi secretária adjunta de educação do governo Bush na década de 90, e foi ela uma das idealizadoras de todas as medidas neoliberais que causou o grande desastre, a grande vergonha do sistema escolar norte-americano. Devo dizer a vocês que essas mesmas medidas e esse mesmo modo de gerir a educação está sendo aplicado no Brasil desde a década de 90, pelo menos nos últimos 20 anos, sem nenhuma renúncia a nada. De uma forma bastante impositiva, está se fazendo tudo aquilo que não se deve fazer em educação. Então eu peço desculpa, a coisa é complexa, eu sou da área da educação, eu sou educador, eu vivo educação, eu pesquiso educação. E tenho obrigação de falar sobre isso. E tenho quase certeza, pelo que eu vejo por aí, que você é uma pessoa bastante criticada e talvez não compreendida, porque o tempo é bastante curto. A Diane Ravitch depois fez o seu meia-culpa e escreveu um livro belíssimo que eu convidaria todos os senhores senadores e senadoras a lerem, que se chama Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Norte-Americano. Num determinado momento ela diz o seguinte: a educação é importante demais para entregá-la às variações do mercado e às boas intenções de amadores. Eu identifico hoje na nossa educação duas desgraças. Uma que eu chamo de razão mercantil. A educação ainda não se percebeu que a educação é alguma coisa singular. A educação tem que ter um tratamento singular. Não adianta utilizar as formas mercantis nela. Não porque você vai fazer mal e vai tratar mal o professor vai ganhar mal. Não, porque você não vai conseguir sucesso. E o exemplo é isso, nós estamos atrasados pelo menos 100 anos em termos de metodologia no Estado. Nós temos grandes programas, coisas muito bonitas que são feitas por secretários, por ministros, etc. Mas eu estou lá na escola. Eu estou vivendo dentro da escola e estou vendo o que acontece. Princípio básico da gestão. Tenho vários livros sobre gestão. Aliás, a esse respeito, eu tenho um livro que se chama Eleição de Diretores da Escola Pública Experimenta a Democracia, que está esgotado, por isso eu não trouxe aqui. Mas trouxe 2 outros livros que vou deixar à Comissão de Educação, na esperança de que as pessoas leiam e se toquem em alguns respeitos. Se chama Crítica da Estrutura da Escola e Educação como Exercício do Poder. Pois bem, nós temos hoje, por um lado, uma razão mercantil, que nega a educação. O educador, ele não produz um produto. O fazer do professor, ele faz um outro fazer. Uma coisa que ninguém percebeu ainda, que a ciência avançou, e a ciência não está aplicada na educação. A medicina está, mas a ciência da educação, a antropologia, a sociologia, a didática, a economia, etc., não está aplicada na educação. A nossa escola está atrasada há pelo menos 100 anos, em termos de metodologia. E não adianta fazer outras medidas administrativas se você não levar em conta o teu objetivo. Então eu penso que na educação brasileira, antes de soluções, falta um problema. Nós ainda estamos procurando formar pessoas que passem de ano. Pessoas que tenham diplomas do ensino fundamental, que passem num desgraçado, num SAEB, essa coisa horrenda que existe aí, ou num Enem, que não mede absolutamente nada e nem pretende medir, porque não se tem presente que o educador, todos os educandos, têm direito à cultura inteira. Não simplesmente saber matemática ou saber português. Uma pesquisa da ação educativa recente, eu vivia falando isso, que nós temos milhões de pessoas que sabem ler e escrever, que não leem e não escrevem. A pesquisa da ação educativa deu como resultado, nós temos perto de 65% de analfabetos funcionais, que é um nome bonito para analfabeto com diploma.
mais de 120 milhões nesse país não usa sequer o ler e escrever, que dirá os outros componentes da cultura que a escola deveria passar. Percebe? E é isso que me preocupa. Eu estou preocupado com aquilo. Inclusive, veja, um sintoma desse modo de pensar a educação, completamente avesso à educação, é o próprio título. Olha, processo de escolha de diretores de escola no Brasil como instrumento de valorização do mérito. Ora, eu estou preocupado com a eleição de diretor, com a nomeação do diretor, para ver o mérito dele. Gestão significa mediação para alcançar um fim. Qual é o meu fim? Se o meu fim não é simplesmente passar de ano, porque não adianta, viu? Porque nós diplomamos analfabetos. Eu, inclusive, tenho dúvida se nós aqui, se os próprios secretários de Educação e ministros da Educação seriam aprovados nos tais SAEB, porque não medem absolutamente nada, só dão dinheiro para empresas particulares, privadas. Eu estou preocupado com o aluno. Eu quero preocupar. A gestão é apenas um detalhe, um dos aspectos dentro da escola. A gestão não. A gestão é importante. A escolha do diretor. Então, quem preocupar que medida a escolha do diretor tem a ver com uma educação que procura formar seres humanos históricos, com posturas que não vão lá apenas para transmitir conhecimento. Porque a criança só aprende se quiser. E não adianta dizer que ela não quer aprender e botar a culpa nela e dizer de dificuldades de aprendizagem. Não existe dificuldade de aprendizagem. Existem competências de ensinar. O papel de ensinar é da escola. E nós jogamos a culpa em cima das crianças. Agora vamos ter de novo reprovação para torto e a direito, para botar a culpa naquele que é a vítima. Eu estou preocupado que a criança seja formada em sua integralidade. E nós vemos projetos aí bombásticos. Chega na escola? Não chega. Me mostra que chega. Não chega. E se chega, para piorar. Os professores são suficientemente inteligentes e espertos, se eles não estão comprometidos com aquilo. E veja, o trabalhador da empresa não precisa estar comprometido com o que ele faz. Ele pode ter ódio do empregador dele e ele pode ser analisado e ver se o produto dele está sendo bem feito. Na escola, não. Não é possível convencer uma criança a querer aprender se você não acredita nisso. Se você está lá só pelo salário. Então, o salário não é como na empresa. O salário na empresa é uma compensação pelo fato de ele fazer alguma coisa que não interessa, porque o trabalho na empresa é forçado. Percebe? O trabalho na escola não pode ser forçado. O salário, então, não é simplesmente você ganha isso porque você fez aquilo, não. O salário é condição, assim como precisa um prédio, como precisa métodos, como precisa condições de trabalho, precisa um salário para que você não tenha que se preocupar com o salário. Para que você possa ler um livro e comprar um livro, se você está ensinando. Bom, com base em tudo isso, o segundo grande grupo, a segunda grande desgraça é o chamado amadorismo pedagógico. Veja, existem pessoas muito bem intencionadas, políticos, empresários, e eles ficam preocupados. Por que essa escola não funciona? Vamos fazer funcionar? As empresas funcionam, mais ou menos, né? Porque as que funcionam a gente não fica sabendo. As que têm corrupção e passam em cima da corrupção, a cavalo do Estado, também a gente não fica sabendo. Fica sabendo só do político. Porque é bom para a mídia alienada falar contra o político. Porque é bom uma sociedade que não tenha políticos, e nem política. Porque aí se faz o que quiser. Bom, mas veja, não adianta você repetir na empresa, e é isso que nós vemos o dia inteirinho, em todas as medidas de secretários de educação, de ministros da educação, com raríssimas exceções, não vou falar das exceções aqui, que são secretarias municipais de educação, ou que foram secretarias de educação, eles estão preocupados simplesmente em fazer planos. E usar o mesmo critério não funciona. Por mais boa intenção que você tenha, se você não levar em conta que a criança só aprende se quiser, se você não procurar a ciência, compreender a criança, saber em tal fase como ela pensa, como ela não pensa, e desenvolver mecanismos, por exemplo, nós temos sala de aula, nós confinamos alunos durante 4, 5 horas numa sala de aula, isso é criminoso. Eles não fizeram crime nenhum para confinar ali dentro da sala de aula. Assim como a ciência diz que tem cura de determinados cânceres, que tem cura para muita coisa, que faz transplante de coração e de fígado, etc. A educação também tem esses milagres. E a educação diz que a pior forma de ensinar a criança é botar 30, 40 olhando o professor. A educação de verdade derrubaria as paredes. Mas onde se discute isso? Em lugar nenhum, porque não se discute educação.
É um amadorismo pedagógico, mesmo daqueles que se dizem professores universitários, pessoas que escrevem livros sobre educação, etc., que simplesmente se baseia num conceito tradicional de educação. Bom, como eu tenho pouco tempo, eu vou ler aqui sobre o caso específico do diretor, que é um reflexo dessas ideias estapafúrdias que eu estou falando aqui para vocês, loucas. Para não passar muito do tempo. Vamos lá. E também para ficar claro que eu não estou falando nada pessoalmente contra ninguém, está escrito no livro aqui. Mas é uma síntese para auxiliar com base nisso, de melhor educação, de crianças aprendendo e de escola que funcione, é que eu me preocupo com isso e faço essa análise da escolha de diretor. Vamos lá, então. Grosso modo, pode-se falar em 3 modalidades de escolha: nomeação, pura e simples, pelo Poder Executivo, concurso público e eleição pela comunidade escolar. Vou falar sobre cada um deles. A nomeação por critério político, em que o secretário da Educação, o chefe do Poder Executivo, escolhe o ocupante do cargo, tendo como base o critério político-partidário, é comumente considerada a pior alternativa, em virtude do clientelismo político que ela alimenta e a falta de base técnica que a sustente, já que o candidato é escolhido não por sua maior experiência e conhecimento de gestão de educação, mas por sua maior afinidade com o partido ou o grupo no governo do Estado ou do município. A argumentação dos adeptos dessa alternativa, da nomeação pura e simples, se refere à legitimidade do ato, tendo em conta que o povo elegeu o governante e este tem a prerrogativa, garantida em lei, de escolher seus auxiliares para pôr em execução a política de governo sufragada nas urnas. Nada mais legítimo e consequente. Essa argumentação certamente não resiste à confrontação com a realidade das direções escolares providas por esse critério, que evidencia como a tal democracia liberal, propalada no discurso, materializa-se em ações que visam não o interesse público, mas o interesse privado dos diretores e dos grupos políticos que o indicaram e a quem eles servem em última instância. Além disso, o apelo político para justificar a nomeação parece não ter muita coerência. Mas veja, no Brasil tem um monte de nomeação política. Está lá se danando. Tem uns discursos bonitos, tem planos, tem tudo. E nomeação política. Mas está ignorando, o aluno está ignorando a educação. Se se tem, de fato, a convicção de que o governo eleito tem a aprovação da população nos atos que ele realiza, não há por que temer a vontade desse povo, na forma de uma eleição do diretor, e escolher autoritariamente o diretor em vez de dar aos cidadãos a oportunidade de exercer ainda mais a democracia. Só assim se pode sair dos estreitos limites da chamada democracia política, no sentido restrito, e avançar para o exercício da democracia social, ou seja, para o controle democrático do Estado, ali mesmo onde ele presta os serviços a que os cidadãos têm direito. É preciso começar, se a gente fala tanto em democracia, preciso começar a deixar de pensar a democracia simplesmente como voto. O voto é importante, não se inventou nada melhor. Mas o voto, já temos passado muito tempo. Vota-se de várias maneiras. Vota-se quando se levanta a mão, vota-se quando se reclama dentro da escola. A participação é uma forma de tornar a democracia efetiva. Se existe uma virtude do processo de escolha política, ela está no fato de que, sendo uma alternativa antidemocrática, ela parece antidemocrática aos olhos de todos, de tal modo que só muito raramente se encontra alguém entre os educadores, funcionários e usuários da escola que se declare favorável a essa medida. Você não vê educador defendendo nomeação assim, pura e simples. Mesmo aqueles que fazem a nomeação não tem muito discurso. De qualquer modo, posso continuar? Falta uma página e meia aqui. De qualquer modo, somente a alternativa da escolha democrática, por meio de eleição, consegue contra-argumentar as razões declaradas pelos adeptos da indicação política, visto que o concurso não tem nada a oferecer em termos democráticos para substituir a nomeação política. Então, o confronto com a nomeação política, eu previ isso há 30 anos. Eu disse, onde tem nomeação política, o político vai estar ali, à flor, à tona. Então, vai haver discussão, vai haver avanço e vai haver eleição. Não deu outra. Grande parte do Brasil hoje são eleições, porque houve briga, porque o político estava claro. Falei, onde tem concurso, só no século 22.
porque o concurso abafa isso. Vamos falar sobre o concurso. A escolha por meio de concurso de títulos e provas tem como justificativa a pretensa imparcialidade presente no critério técnico, aferido em exames, que não favorece ninguém pessoalmente, mas visa selecionar de forma objetiva os que provarem possuir os conhecimentos exigidos. Em acréscimo, alega-se um caráter democrático porque oferece igualdade de oportunidades para todos os que prestam um concurso. Apenas se esquece de reconhecer que a liberdade do diretor para escolher em sua escola não corresponde a nenhuma liberdade dos usuários e trabalhadores da escola para escolher o seu diretor. Que liberdade é essa? Liberdade de você fazer, porque você é privilegiado, você faz curso superior, você entra no curso superior, depois você é professor, e aí você faz concurso. E você lá sentado, como acontece em São Paulo, você escolhe a escola lá que nunca ouviu falar, porque ela fica mais perto da sua casa. O diretor, ele é um líder político. Política no sentido amplo, não no sentido simplesmente de luta política. E quando se fala eleição, não é eleição no sentido partidário. É trabalho de participação da comunidade por voto, por outra maneira que seja, mas que tenha a participação das pessoas nas tomadas de decisão. Quem conhece educação, quem não é amador em educação, sabe que o mais importante que todos os cursos de gestão, de gestores que existem pelo Brasil, eu tenho conversado com aqueles que fazem gestão, eles dão risada, eles vão lá para ganhar ponto, eles não aprendem nada, porque o que se precisa aprender de diretor, o professor sabe, precisa entender de educação, entender muito de educação, entender de educação de relação pedagógica. O que ele precisa é a concordância, a adesão dos seus professores, dos seus funcionários e dos alunos. Essa adesão é política. Eu não faço adesão na marra com concurso. Então, o instrumento deve ser democrático e não simplesmente de concurso. Continuando. Assim, esses argumentos em favor do concurso têm sido suficientes para convencer um sem número de pessoas ligadas ou não à educação, especialmente no estado de São Paulo, e essa pesquisa aqui, esse livro, é sobre uma escola pública estadual, onde o critério é adotado no sistema estadual e onde, parece, tem havido historicamente uma tendência muito conservadora de oposição à eleição em favor da opção pelo concurso. Essa tendência parece dar sinais de enfraquecimento nos últimos anos, à medida que ganham força argumentos mais realistas que desmistificam as pretensas qualidades dessa última opção. Na verdade, não se pode negar a importância, presta atenção, nem é contra concurso, não. Pelo contrário, é ser consequente com relação ao concurso. Na verdade, não se pode negar a importância do concurso como critério técnico para atribuição de cargos e funções, de modo a afastar as práticas de nomeações políticas que tendem a favorecer interesses pessoais e privados, por oposição ao interesse público. É preciso, entretanto, saber ver suas limitações. Obviamente, o concurso não pode ser aplicado para todo e qualquer posto ou ofício público. Não se presta concurso, por exemplo, para deputado, para governador ou para presidente da República. É tão difícil assim gerir uma escola, mais difícil que gerir um país? O que fundamenta a indicação do concurso é o conteúdo técnico especial do cargo, ou ofício a ser provido. O professor, por exemplo, não pode sequer ser imaginado sem que ele tenha um conhecimento técnico de pedagogia e didática e dos conhecimentos culturais que ele vai oferecer a seus educandos. Por isso, o concurso, embora nem sempre seja suficiente, é o critério que melhor serve para escolher os professores aptos a exercer sua profissão. Nesse caso, embora não esteja ausente o fator político, já que toda a relação pedagógica é, a rigor, uma relação política, é o fator técnico, didático-pedagógico, que dá especificidade à função do professor. E é interessante que muita gente que quer concurso de professor, de diretor, se esquece de fazer concurso para professor, que é muito mais importante. No caso do diretor, o fator técnico está sim presente, mas seu conteúdo é o mesmo que se exige para o professor. Inúmeros estudos e pesquisas, e eu tenho alguns deles, têm demonstrado que o que se exige do diretor, em termos técnicos, em comparação com o que o bom professor detém,
é tão ínfimo e tão relacionado à prática do dia a dia da escola que o aprendizado técnico das matérias relacionadas à administração, à gestão, que costumam povoar os cursos superiores, é não apenas innecessário como inútil. Somente os que veem no diretor um gerente de fábrica, agora estão vendo já o diretor como um carcereiro, já não é nem mais gerente de fábrica. E veja, está se propagando por aí a tal fúria gestionária de chamar o diretor de gerente. Gerente é na empresa produtora de mercadoria. Lá, precisa de um gerente. Controla o trabalho alheio. O controle do trabalho do professor tem que ser coletivo, pelos próprios professores, pelos alunos, pelos pais. E isso é democracia. Somente os que vêm o próprio conhecimento do educador já aferido no concurso. Para além disso, o que se necessita é de competência política e legitimidade para coordenar o trabalho dos demais trabalhadores da escola. Competência essa que só se dá com o exercício da política. E legitimidade essa que só se pode aferir pela manifestação livre dos dirigidos, entre aspas, pelo voto. Por isso, a modalidade de escolha que mais adequa às peculiaridades da função do diretor é sua eleição pela comunidade escolar. Mas não acho que precisa botar uma lei obrigando a eleição. Depois a gente conversa sobre isso. Certamente isso não significa nenhuma certeza em termos da completa democratização da escola, já que é apenas uma das medidas necessárias. Virou um batalha. Não vai resolver, não vai democratizar a escola só com a eleição, não. Precisa muitas outras coisas. Mais importantes até do que a eleição. Precisa, por exemplo, tratar a relação professor-aluno democrática, que é uma exigência técnica, científica. Não é simplesmente política. Certamente isso não vai apenas uma das medidas necessárias. Entretanto, sem ter os vícios das outras alternativas de provimento, a eleição é a única que tem a virtude de contribuir para o avanço de tal democratização. Em termos políticos, tem mais um parágrafo só, viu, gente? Em termos políticos, o concurso não apresenta nenhuma vantagem em comparação com as outras modalidades. E eu falo concurso, gente, quando eu estou falando concurso, eu estou preocupado, que as pessoas estão tirando o concurso. Eu me lembro um projeto de lei aí que foi para a Câmara, depois andou aí, que se pensava em eleição. Agora já virou completamente o contrário, parece. Agora se exige que tenha seleção. Essa seleção é totalmente desnecessária e ela é nociva à escolha do diretor. Nós temos que escolher... Não é provinha que avalia as pessoas, simplesmente. Existem formas bastante eficientes, científicas, de avaliar a pessoa que não seja provinhas. Porque provinha qualquer autoritário pode fazer. O acompanhamento na escola, pela comunidade, é uma avaliação muito mais forte do que qualquer seleção. Bom, em termos políticos, o concurso não apresenta nenhuma das vantagens em comparação com as outras modalidades, nem mesmo com a nomeação política. Por quê? Assim como esta favorece o clientelismo e o atendimento de interesses dos governantes, em oposição ao interesse da comunidade, o diretor concursado só deve explicações ao Estado, nas pessoas dos governos do momento, de onde emana a sua autoridade e legitimidade. Por isso, é muito difícil ele se sensibilizar com as reivindicações da escola. Há ainda um agravante. No caso do diretor nomeado por critério político, a cada 4 anos, corre-se o risco de as coisas mudarem e vir um diretor melhor. No caso do diretor concursado, não. Ele está sempre sintonizado com o partido ou o governante do momento. Digo que quem é favorável ao concurso devia ser favorável também à monarquia, que é hereditária, é perpétua. Como se pode perceber, o concurso tem todos os vícios da nomeação, pura e simples. Mas não tem a única virtude desta, que é favorecer a explicitação de seu caráter político. Se tivesse concurso no Brasil inteiro, ninguém estava reivindicando a eleição. 30 segundos. Como vimos, a nomeação é ruim para a escola, para a educação e para a democracia, e parece ruim. Isso tem levado as pessoas a se voltarem contra ela e reivindicar a eleição. O concurso é igualmente uma medida ruim, mas não parece ruim, porque se esconde sob a capa protetora da impessoalidade e da igualdade de oportunidades, o que pode explicar, em grande medida, a resistência com relação à eleição, como acontece nos lugares onde a medida é adotada, como no estado de São Paulo.
E eu compreendo perfeitamente que as pessoas têm muito boa intenção. Quem pensa em concurso não está querendo fazer nada disso que o concurso faz. Está acreditando no caráter republicano, no caráter informal, impessoal do concurso. E eu não os culpo de jeito nenhum. Mas é preciso aprofundar a análise para perceber que não é bem assim. Desculpa ter ultrapassado tanto tempo. Muito obrigado.